O que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Fale a verdade, não tenha medo. Se o bispo, ou o padre, quer ser fiel ao Senhor, deve vencer o medo. Deve falar a verdade, embora outros o condenem. Não deve haver medo. A coragem se consegue na oração, na meditação, e na total entrega ao Senhor. Não se pode ter medo de dizer a verdade, pois Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Para combater a cultura da morte, vale a pena resistir, lutar, coragem na tormenta, acreditar que é possível alcançar gloriosamente a vitória. Ao encontro dos resistentes, diante da brutalidade humana, chega uma força sobrenatural, para fincar na história os heróis, seus legados e os males derrotados. O bem sempre vence, mas é necessário ter coragem. Não tenham medo de sofrerem represálias, e até serem expulsos da vossa paróquia, porque o vosso sacerdote apóstata, lobo em pele de cordeiro, amante das modas e novidades do mundo, comparsa de Satanás, pode expulsar-lhe da paróquia. Mas Deus, justo juiz, os acolherá na paróquia celeste do céu, e de lá jamais sereis expulsos. Porque sereis chamados defensores da verdade, e filhos da luz. Portanto, mantenham seu zelo corajosamente, como apóstolos dos últimos tempos. Sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, andando nas pegadas da pobreza e humildade, do desprezo do mundo, e ensinando o caminho estreito de Deus, na pura verdade, conforme a verdadeira doutrina de Cristo, e não pelas máximas do mundo, sem se preocupar nem fazer acepção de pessoa alguma, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Estes são os filhos prediletos de Maria, em obediência às ordens do Altíssimo, para que o seu império se estenda sobre o império dos ímpios e dos idólatras. Mas não basta apenas os bons padres se manifestarem, é preciso que também aqueles que se dizem católicos sejam verdadeiramente católicos atuantes. A maioria, infelizmente, não faz nada de concreto para ajudar nesta batalha contra as forças das trevas. Ficam sentados, de braços cruzados, talvez esperando algum fato extraordinário, que possa acordar seu coração, para o tempo que vivemos, o fim dos tempos. O silêncio e a indiferença dos católicos, diante da apostasia, e desta guerra contra as forças das trevas, tornam muitos deles cúmplices indiretamente do demônio. E não percebem isso. Na maioria das vezes, os bons ficam em silêncio, para não sofrerem algum tipo de perseguição diante da sociedade, de sua família e de seus amigos. Infelizmente, isto se chama covardia. Não devemos nos esquecer que vamos ter que prestar contas dos nossos atos, diante de Deus, até mesmo deste covarde silêncio de muitos, diante desta grande Sodoma moderna, desta rebelião humana, contra o Deus Altíssimo. Não podemos ceder às pressões dos inimigos declarados de Deus. Precisamos fazer dessa luta um ideal de vida, e nos esforcemos por alcançá-lo. Quanto mais elevada a meta que almejas, tanto mais te elevarás, exercitarás tuas forças, mesmo quando não a alcançares completamente. Grandes ideias exigem mártires. É fácil filosofar, em cômoda poltrona, junto à mesa posta, ou à lareira confortável. Mas a força de um ideal só se manifesta quando a defesa de um princípio pede o sacrifício da riqueza, do bem-estar, da família, ou até mesmo da própria vida. Não permita que espezinhem a nossa fé católica. Não suporte calado que se insultem coisas sagradas. Não queira ouvir, covardemente passivo, os inimigos da nossa religião. Guardo no coração as palavras de Jesus. Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai Celeste. Quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai Celeste.
Portanto, meus bons amigos clérigos e leigos, nós devemos ser católicos atuantes, e não apenas católicos de carteirinha. Lembre-se disso, a fé sem obras é morta. Não devemos nos esquecer que vamos ter que prestar contas dos nossos atos diante de Deus.